paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade, amém, igreja? Você abre sua Bíblia em Lucas 15, versículo 11, uma palavra conhecida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e Ele é digno de toda a glória, amém, igreja? Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu posso te dizer que eu conheço um Deus que muda história. Eu conheço um Deus, aleluia, que transforma o homem e transforma a mulher. Aleluia. Então eu te convido nesta noite a adorar esse Deus que é digno de toda a honra e é digno de toda a glória. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus, virar o andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? Eu prefiro adorar, Senhor. Oh meu Deus. O que fazer? É quando no fundo do poço, oh meu Deus, perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? Eu te convido nesta noite a adorar ao Senhor. Oh meu Senhor, é adorar. Quando Deus não responde,
aleluia. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta. Oh, meu Deus. O que não pode nos faltar é a tua presença, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. De repente alguém vai chegar para você e vai dizer: eu tenho muito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também já tive muito, igreja. Mas quando eu conheci o verdadeiro Deus poderoso, eu entendi que eu tenho mais que ouro e tenho mais que prata. Eu tenho um Deus poderoso na minha vida. Amém, igreja? Lucas 15, versículo 11. Uma palavra bem conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a palavra que o Senhor me deu esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não acredita, eu digo para você que Jesus ele está aqui, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos tão pequenos, somos tão falhos, mas temos um Deus tão poderoso em nosso meio. Então eu te convido nesta noite a adorar esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Que vai dizer assim, Lucas 15. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 11. E diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou um daqueles cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel na mão e sandália aos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma linda mensagem, porque a Bíblia diz que esse filho ele vai estar ali, né, com seu pai. E agora ele vai pedir a parte da herança que ele acha que o convém. Mas a gente entende que herança ela é dada depois da pessoa vir a óbito, não é assim? É. Só que o seu pai está vivo. E a Bíblia diz que o seu filho vai pedir a parte da herança. E o Senhor falou comigo dentro dessa passagem em que muitas vezes nós temos uma promessa. Nós temos algo para o Senhor nos entregar. Só que nós nos apressamos para nos recebermos. E aí a gente faz o quê? Nós damos o nosso jeito. E o Pai, Ele vai permitir com que nós viemos dar o nosso jeito. A Bíblia diz que o seu Pai, Ele vai dar a parte da sua herança. E Ele vai pegar a parte da sua herança e vai partir para uma terra longe. A Bíblia diz que esse filho, ele vai gastar tudo, dissolutamente. Ele vai gastar aquele dinheiro rapidamente com tudo aquilo que não provém. Só que a Bíblia diz que naquela terra vai haver uma fome, uma escassez. E esse filho, louvado seja o nome do Senhor, ele vai apacentar porcos dentro das lavagens, dentro da comida dos porcos,
A Bíblia diz que esse filho vai desejar comer daquilo que os porcos comiam. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Outrora, ele está dentro da casa do Pai. Outrora ele está comendo do melhor, está vestindo do melhor. Só que ele está incomodado e achando que não está bom. O seu pai permite com que ele pegue a sua herança e parta. E lá, dentro, no meio da lavagem, no meio daquilo que os porcos comiam, ele vai entender que até os trabalhadores do seu pai comiam do melhor e vestiram do melhor. Aleluia! E dentro daquele lugar, dentro do fundo do poço, eu posso dizer assim, ele vai entender que ele depende do Pai. Aleluia! Ainda depende do Pai. É verdade. Aí o Senhor palestou comigo dentro dessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Independente do tempo e do momento que você está na igreja, Glória a Deus! nós dependemos do Senhor. Aleluia! Porque às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, eu não mereço. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém merece. É verdade. Ninguém é melhor que ninguém. Só que o Senhor nos dá a oportunidade de receber dele. Só que às vezes a gente está orando por alguma coisa e esse tempo do Senhor ele não chega, ele demora. Aleluia! E esperar o tempo do Senhor dói. Esperar o tempo do Senhor verdadeiramente às vezes é doloroso, porque às vezes o Senhor faz amanhã, mas às vezes o Senhor demora anos para fazer. E isso muitas vezes na presença do Senhor vai nos fadigando, vai nos deixando entristecido, porque a gente começa a achar que Deus não está ouvindo a nossa oração. É isso aí. A gente começa a achar que o irmão é melhor que nós, porque o irmão recebeu Eita, e nós não glória! recebemos. Nós começamos a perceber que muitas vezes a gente começa a esmorecer na fé, achando que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, mas a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas todavia o Senhor não esquece do seu. Aleluia! Ele entende que nós precisamos Glória receber a aquela Deus! vitória, mas ele entende também que nós não estamos preparados. É verdade. Só que a gente vai olhar para nós e vamos dizer: eu estou preparado. Eu já posso receber isso que eu pedi ao Senhor. E às vezes, igreja, aí recebemos aquela bênção que não era para receber naquele momento. Nós não sabemos lidar com aquela vitória, com aquela bênção, e nós olhamos para trás. Jesus. E deixamos a nossa mente, deixamos a nossa mente fazer com que a gente pense que não depende de Deus. Aleluia! Mas nós dependemos de Deus. Tempo. Eu lembro certa vez que uma jovem bateu na minha porta. Louvado seja o nome do Senhor, não conhecia Jesus. E aquela jovem bateu na minha porta e me apresentou Jesus. Eu era bem jovem, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda era uma menina calma, estudiosa. Morava com meu irmão, porque tinha perdido a minha mãe já com 8 anos de idade. Perdi minha mãe com 8 anos de idade, ficava com minha tia. Era uma jovem calma, uma jovem até caseira. Morava com meu irmão na época. Louvado seja o nome do Senhor, mas uma jovem com muitos traumas. Né? Uma jovem muito sofrida, porque muito pequena ainda sofri muita coisa, passei muita coisa. E eu tinha um espírito muito grande de depressão dentro de mim, uma vontade de me matar direto. Eu me escondia no quintal, tentava me matar, muitas vezes pegava faca, tomava as coisas. Só que Deus, ele já tinha um plano na minha vida. Aleluia! E aquela jovem bate na minha porta e ela me apresenta a Jesus: vamos no culto. E eu nunca tinha entrado numa igreja, né? Eu tinha entrado numa igreja quando eu era bem jovenzinha, assim, mas não tinha entendido nada, né? Fui por ir. E eu falei: vou sim, é jovem, alegre, sabe? Os jovens, todo mundo alegre. Eu falei: nossa, que alegria. E eu entrei naquele lugar. Entrei naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, e eu me apaixonei por um Deus tão poderoso, tão lindo. Aleluia! Que igreja, eu falei assim: irmão, como assim? Igreja, numa semana, acho que em menos de uma semana eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi a presença. Glória a Deus! Eu me sentia diferente, eu tinha sede de estar naquele lugar. Só que o inimigo, ele tem plano e projeto na nossa vida, igreja. Verdade. E a Bíblia diz para que nós viemos orar e vigiar. E às vezes a gente acha que só orar e não vigiar não tem problema, porque nós estamos com Deus e Deus vai nos garantir. Sim, Ele vai nos garantir, mas Ele está nos ensinando: orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, eu não vigiei, né? Aí eu louvado, você fiz amizade com uma jovem também nova convertida. E certa feita nós queremos fazer um evangelismo.
Só que o evangelismo, igreja, ele é muito sério. As pessoas brincam com o evangelismo. Evangelismo é uma coisa muito séria. É verdade. Evangelizar não é você chegar e dar um papelzinho, pronto, você é legiões de demônio que está furioso na tua vida. Você vai adentrar no mundo espiritual, igreja. Glória. Você vai arrancar uma alma da treva. Isso é sério. E eu quis evangelizar com essa jovem. E a Almeida chegou para ela e falou assim: olha, vocês ainda não estão preparados, porque estávamos em fase de libertação. Por mais que eu já sentia que eu tinha recebido o Espírito, eu tinha que aprender como lidar, eu tinha que estar ali para o quê? Dependente. Eu estava ali crescendo, precisando aprender. E aquela jovem, ela não entendeu muito bem aquilo. Só que eu não vigiei, entrei na mente, ela entrou na minha mente, pastora. E aí, quando ela entrou na minha mente, louvado seja o nome do Senhor, eu também me revoltei. Mas sabe que naquela revolta do coração, só que eu precisava mostrar para minha amiga que eu estava também revoltada. Então, eu comecei a depender de quem? Daquela amizade. Já tinha deixado Jesus de lado. A minha atitude fez com que eu deixasse Jesus de lado. Só que a gente pegou nesse dia, viemos para casa, botamos uma roupa bem curta e voltamos para lá para afrontar os obreiros. E a obreira falou: não precisa disso, mas só que a gente não entendia que o mundo espiritual já estava o quê? Elevando mais 7 demônios. Meu Deus! Então uma jovem que era calma dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor, se tornou uma jovem revoltada, agressiva. E eu me tornei uma jovem brigona, bruta, agressiva, ignorante. Se olhasse pra mim, eu já queria brigar, né? Eu sou cheia de marca, igreja, me deu um pouco, porque podia vir com o que quisesse. Às vezes eu nem aguentava, mas eu ia, né? A oportunidade pra mim era que se fosse brigar, eu ia brigar. Por quê? Porque eu já não estava, louvado seja o nome do Senhor, eu já não estava mais com a presença, eu estava já possuída de demônio. Meu Deus. E ali eu comecei a fazer coisas que não adoravam o Senhor. Mas Deus, Ele é misericordioso. Glória a Deus. Como esse pai aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve misericórdia do seu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que esse filho, louvado seja o nome do Senhor, ele se arrepende. E ele vai o quê? Retornar. E eu fiz o quê? Tentei retornar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tentei retornar à casa do Senhor. Só que agora a Viviane, que era mais calma, amém, igreja? A Viviane, que era mais calma, ela já não era mais tão calma. Ela já bebia, ela já fumava. Louvado seja o nome do Senhor, já era agressiva. Ela já não respeitava ninguém. Mas eu volto, retorno da casa do Senhor. E faço todo aquele processo de libertação, porque todas as vezes que eu voltei, eu queria. Mas se levanta o mundo espiritual. Veja, o mundo espiritual não existe. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo se levanta contra a minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não consigo o quê, pastora? Firmar. E o que eu faço, pastora? Eu olho para trás de novo. Meu Deus. Só que a Bíblia diz que vem mais 7. Meu Deus. Louvado seja o nome. Isso é sério. Aí, o que acontece? A Viviane, que só bebia e fumava, agora ela nasceu no mar de droga. Ela vai conhecer a prostituição. Por quê? A vontade do diabo, igreja, é destruir toda a obra que o Senhor tem na tua vida. É desse jeito mesmo. A vontade dele é que você olhe para o teu cenário e diga: esse cenário aqui não é para mim. Porque com tantos lá no meu bolso, eu faço esse cenário mudar. Com essa amizade aqui, com essa amizade, eu faço esse cenário mudar. Então a vontade do inimigo é fazer com que você entenda na sua mente que Jesus não pode, mas a sua atitude. Aleluia. Fazer a vontade do inimigo. Glória a Deus. Só que é tudo mentira, igreja. Aleluia. E quando eu conheci tudo isso, igreja, uma destruição total. Louvado seja o nome do Senhor, né? O inimigo tentou me levar para o espiritismo. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita eu vesti uma roupa de um como é que diz lá, um pai de santo, né? Morto. O pai de santo botou aquela roupa em mim. Não entendia, né? A quantidade de demônios que estava grudado naquilo. E era para destruir a minha vida, igreja. Aquilo tudo era para destruir a minha história. Aquilo tudo é para mim não estar aqui hoje para dizer para você que Jesus, ele salva. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que o intuito dele é fazer você parar. E eu entrei e voltei e retornei. E aí eu entrei naquele processo de libertação, pastora. Mas quando eu entrei
verdadeiro. Por quê? Porque agora a Viviane não acha que ela é nada. Ela sabe que depende de Deus, a dependência depende de Deus. Aleluia! E todas as vezes que eu ia e voltava, eu achava que nas minhas forças eu voltaria, eu continuaria, eu estaria fortalecida. Mas agora eu volto dependente de Deus. Aleluia! Oh, glória! E quando você é dependente de Deus, igreja, a prova vem, a luta vem, tu até enfraquece. Tem dia que tu entra na igreja que tu não consegue nem dar uma glória. Aleluia! Mas tu fica quietinho ali esperando Deus agir. Porque tu sabe que se tu sair, ó, o diabo destrói a tua vida. É verdade, Jesus! E agora eu estou dependente de Deus. E dependente de Deus, você entra num processo de libertação terrível, pastor. Tão terrível, pastor, que eu manifestava demônios horrorosos no meio da igreja. Era não sei quantos obreiros para poder segurar, valor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, eu não sei se já contei isso aqui, que a última vez que eu manifestei, a minha roupa ficou toda cheia de sangue. E a esposa do pastor me levou para dentro do banheiro para perguntar, ver se tinha alguma ferida em mim. Não achou, porque aquilo ali era o espírito da morte, igreja. Meu Deus! Aleluia! Quando na igreja, o pastor falou assim, eu vou até para um estudo aí numa igreja, porque assim, ele era difícil de manifestar, não é qualquer pessoa que ele manifestava. Meu Senhor! Né? O pastor está falando para mim assim, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus! O pastor está profetizando algumas coisas sobre a minha vida. Aleluia! Naquele momento. Né? E aí eu dependente de Deus, igreja, eu selei e eu tracei o caminho de Jesus. Não foi fácil, porque o inimigo tentou tirar minha vida muitas vezes, né? Tentou me deixar sem andar, eu fiquei sem andar um tempo, pastora. A minha perna tremia, eu tinha que andar caçando as ruas assim, eu tinha que andar segurando na parede. Eu achei um pau, comecei a andar com um pau. Só que eu falei assim, isso aqui foi o meu adversário, eu comecei a reclamar. Eu falei assim, não sei, eu tenho que caminhar para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma época também, uma bacia, né? Uma grande quantidade de óleo quente estava no meu pé. Louvado seja, eu lembro desse dia que eu estava com o meu pé para cima, passou uma mãe de santo que tinha lá no meu quintal, a parede de uma prima minha, e aquela mulher olhou com muito ódio pro meu pé, era como se fosse assim, foi feito, né? Está feito aquilo que foi feito. Só que Deus, ele tinha uma obra, né? Aleluia! Louvado seja, era para me prender no meu pé, pastor. Se você visse meu pé, tinha 2 pés, pastor. Num pé só, de tanta carne viva que estava no meu pé. Se eu te mostrar meu pé, você não vai ver a queimadura, porque Deus, ele me curou. Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então ele existe, ele pode. Glória a Deus! E às vezes a gente vai dentro de um processo nosso cenário e vai dizer, cadê Jesus? Cadê Deus? Ele está comigo, está contigo, ele está no tempo certo. Ele vai se revelar a nós. Meu Deus, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai se revelar a nós. E o Senhor se revelou a mim aos poucos. E eu fui traçando aquele caminho. Mas não é fácil de servir ao Senhor. Não. Só que eu tive que entender, como esse filho aqui teve que entender, que ele dependia do pai. Aleluia! A Bíblia diz que o filho volta, retorna à casa do pai. Glória a Deus! Só que agora ele vai descer e vai dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. É verdade, Espírito. Eu não sou digno de dizer, sou teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Igreja, isso é descer e exaltar o nome do Senhor. É colocar o Senhor em primeiro lugar e dizer, eu dependo do Senhor. Glória a Deus! Igreja, tu pode ter a maior agenda da terra. Tu pode ser um pregador que é cogitado em todo o país, todo mundo. Mas se tu não tiver dependência de Deus, nada adianta. É verdade! Louvado seja o nome do Senhor. Tu pode ter 300, 4 mil, 500 mil carros do ano. Oh, glória a Deus, casa bonita. Ainda com muito dinheiro no banco. Mas se tu não tiver dependência de Deus, nada adianta. Glória, glória, glória a Deus! Nós temos que entender que nós dependemos do Senhor. Meu Que Deus! Ele é o nosso provedor. É. Que Ele é o guarda-fiel da nossa vida, da nossa casa, da nossa alma. Então vai chegar um dia difícil para mim e para você. Mas entenda, Ele te pegou, te transformou, te lavou. Você passou. E você vai passar de novo. Eu creio. Por quê? Porque Ele é comigo e Ele é contigo. Aleluia! Eu costumo dizer que quando eu estou em uma provação muito árdua na minha vida, porque as provações elas vêm para ferir, as provações vêm para que a gente venha questionar o poder do Senhor. O Senhor sempre me faz lembrar, pastora, tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Ele faz eu entender, filha, tu estava nesse estado e eu te trouxe para esse estado. Oh, glória! Por que Ele não pode fazer esse cenário que hoje nós estamos vendo É verdade. ser transformado?
Aleluia. Então, se o cenário hoje não está, louvado seja, não te agradando, e você tem pedido algo ao Senhor, creia. Creia que Ele pode fazer e Ele vai fazer. Deus, Ele é fiel, igreja. Só que nós muitas vezes limitamos o poder do Senhor e limitamos a nossa fé. E a gente acha que Deus não vai fazer. Só que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E há um tempo determinado para que Ele venha nos exaltar. Há um tempo determinado para que Ele venha fazer aquilo que nós almejamos no nosso coração, igreja. Mas enquanto Ele não faz, continua na tua posição. Dependente de Deus. Dependente daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Meu Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. É verdade. Ele sabe. Mas se nós estamos com a nossa vida não está e dependendo do Senhor, Ele vai continuar fazendo. Glória a O Deus. filho volta dependente do Pai. Aleluia. Entendendo que não era o tempo de receber a herança. E o filho é o quê? Recebido com uma festa. Festa essa que até se levantaram contra. Mas o pai fez a festa. Vestiu o filho do melhor, calçou o filho do melhor. Por quê? Somos amados do Senhor. E às vezes alguém vai olhar para nós e vai dizer: eu tenho, você não tem. Eu estava pensando isso hoje em casa. Eu falei: meu Deus, quantas coisas eu queria ter, eu não tenho. Mas eu tenho a presença. Aleluia, Deus. Valorize a presença, Deus. Glória. Valorize a presença de Deus, porque Glória, glória. para receber a presença não é fácil, é muito Glória, difícil. glória, glória. E para permanecer com a presença é muito mais difícil. Mas se Ele te entregou esse ouro, esse tesouro, igreja, isso vai te dar força para permanecer. Então, se hoje você não tem uma casa bonita, não se importe. Ele vai te dar se for da vontade dele. Mas se Ele não te der, continue dependente de Deus. Se você não tem um carro bonito ou um carro e você quer, se importe. Ele vai te dar. Mas se Ele não te der, continue dependente desse Deus. Continue dependente. Sabe por quê? Os sinais estão aí, ninguém prega mais isso. Jesus, Ele está voltando. É verdade. E às vezes eu peço para Deus, está um frio na minha barriga. Porque eu Olha. não sei qual o momento, não sei a hora, como vou estar. Porque todo momento o diabo tenta fazer a gente o quê? Parar, se desligar do céu, pelas lutas, pelas provações. Mas Ele está voltando, está acabando o sofrimento, igreja. Está acabando essa luta, está acabando. Jesus está voltando para levar o seu povo. Então que nós viemos permanecer com Ele, na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, de uma menina revoltada, de uma menina rebelde, eu recebo a paz do Senhor dos irmãos na igreja. Eu recebo a paz do Senhor dos irmãos na rua. Eu sou respeitada pelos meus vizinhos. Eu sou amada pelos meus vizinhos. Eu sou reconhecida como uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem faz isso é Deus, igreja. Ele tira o pecado do homem. Ele lava o homem. Ele transforma de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor e dá a honra da presença dele. Então hoje você pode não ter tudo aquilo que você quer, mas a honra maior você tem, que é a sua salvação. Mantenha a sua salvação e mantenha a sua dependência em Deus. Por quê? Porque o de repente do Senhor pode acontecer na minha e na tua vida. Ele pode te abençoar e Ele pode também vir te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos o momento nem a hora, mas o importante é estarmos com Deus em total dependência. Amém, igreja? Eu quero agradecer a minha oportunidade e louvar a Deus com as palmas, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém?